sei que eu deveria começar um vídeo sobre trabalhos que vão ser ou não substituídos pela inteligência artificial, com avanços recentes dos programas ou quem sabe com relatórios de firmas de investimento grandes estimando quantos postos de trabalho serão perdidos. Como se robôs fossem mandar um currículo no seu lugar e pegar o seu emprego. Mas não, a influência, pelo menos dos modelos de linguagem da moda, vai fazer mais sentido se a gente começar falando de feijoada, ou quase uma feijoada. E eu juro que não é história para enrolar não. É hora de falar sobre algo ruim, mas bom o suficiente. Mas antes de entrar em que tipo de trabalhos que as ferramentas atuais realmente substituem, uma ferramenta insubstituível para sua privacidade é o nosso apoiador. Se você quer navegar com proteção dos seus dados auditada, com segurança e sem registro da sua atividade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é a VPN que eu uso quando eu estou, por exemplo, usando Wi-Fi em viagens, que é quando eu quero manter minha navegação e os meus dados privados com aplicativos tanto para iOS quanto para Android que me deixam proteger a navegação no celular, no tablet, no Chromebook ou onde for simultaneamente de maneira bem fácil. E o melhor, você pode compartilhar sua conta com amigos ou familiares e dividir o custo. E com o meu cupom de desconto ATILA ou escaneando o QR Code aqui da tela, você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro garantida para poder ver como a Surfshark não atrasa a navegação, não mantém histórico nem outros dados seus. E tem mais, assinando a Surfshark One, você tem mais do que a VPN. Você tem acesso a ferramentas como o Alert, que é um serviço que avisa se os seus dados pessoais, como usuário, senha ou e-mail, foram vazados em algum serviço que você usa. Assim você sabe que, mesmo se não usar mais aquele serviço em particular, tem que trocar usuário e senha de outros que compartilhem os mesmos dados. Tudo começa com um congresso que eu fui visitar na Colorado University, onde eu encontrei em 30 de março de 2017, às 18 horas e 23 minutos, uma feijoada de vegetais brasileira. Essa que você pode ver na tela. E se você não pode ver a tela, deixa eu descrever o que tem na foto. São vários pedaços de cenoura picados em diferentes tamanhos, um molho vermelho que deve ter sido feito com tomate ou com beterraba ou os dois, pedaços indistinguíveis de algum vegetal marrom, o que parecem ser pedaços de vagem ou pimentão e alguns míseros grãos de feijão tristes espalhados aqui e ali que não parecem nem cozidos direito. Ao ponto que eu, se o nome do prato não fosse feijoada e tivesse esperando pelo menos algum feijão preto, acharia que são uvas passas. Essa feijoada não me assombra porque ela deve ser ruim. Como uma caçarola de vegetais ou algo assim, ela deve até ser bem gostosa. Ela me assombra porque isso é tudo, menos uma feijoada, já que mal feijão tem. E desculpa quem não come carne, mas que feijoada brasileira que não tem carne de porco? Como assim? De novo, desculpa se a sua região tem algo que é chamado de feijoada, mas aqui, do alto da minha ignorância, feijoada de vegetais, pelo menos desse jeito, faz tanto sentido quanto um medalhão de batata. A minha sensação quando eu vi isso deve ser a mesma de um japonês vendo a nossa sopa de sushi, tanto que eu tive que tirar essa foto e registrar o momento. Meu ponto com a feijoada é o seguinte: da maioria das pessoas que estavam ali naquele evento, se servindo desse prato, eu devo ser um dos poucos que ficou realmente horrorizado ou indignado dessa forma. Porque para muita gente lá que nunca viu uma feijoada de verdade, essa experiência pode preencher a categoria mental de feijoada dessas pessoas, e aí toda vez que elas pensarem nesse prato ou que ouvirem alguém falando que no Brasil, pelo menos no meu canto do Brasil, quarta-feira é dia de feijoada, aquilo é o que se come. Sem nunca saber que isso não tem nada a ver com a feijoada brasileira ou com quem vive aqui, ou a experiência que a gente passa aqui quando comemos uma feijoada. O que é mais triste ainda, porque não só essa pessoa vai estar enganada pelo resto da vida, como ela vai levar uma vida mais pobre e mais sem graça de alguém que nunca comeu um bom feijão preto carregado de paio, linguiça, costelinha e o que mais você quiser colocar na sua feijoada, acompanhada de farofa, torresmo, mandioca frita e mais um mundo de possibilidades que me deixam com água na boca enquanto eu escrevia e agora que eu tô falando isso. Para quem nunca comeu feijoada, essa feijoada ruim pode até ser boa o suficiente. E esse é o cerne da questão quando a gente fala sobre que tipo de trabalho vai ser substituído e quem decide isso. Agora sim, a gente pode entrar na introdução histórica do tema. A dinâmica da substituição do trabalho não é nem um pouco nova e vem junto da automação há bastante tempo já. No livro Blood in the Machine, Brian Merchant traz uma ótima discussão sobre como foi o começo da Revolução Industrial e o que foi a substituição do trabalho artesanal pela mecanização, com uma ótima explicação sobre a origem da palavra ludita, que hoje é usada como xingamento ou como uma crítica toda vez que alguém fala mal de uma tecnologia nova, mas que na verdade tem uma origem que mudou completamente o que eu penso sobre o termo e tem vários paralelos com a nossa situação corrente.
Porque antes da Revolução Industrial mecanizar a produção de tecidos e de roupas, tecer era um trabalho bastante artesanal que demandava anos de experiência e que podia ser feito em home office. Na Inglaterra, as pessoas que trabalhavam com tecidos trabalhavam de casa no seu horário tecendo. Não que elas trabalhassem pouco, pelo contrário, só que pelo menos tinham a autonomia de escolher quando e onde iam fazer o trabalho do dia, além de conseguirem manter um bom padrão de vida com a atividade, com o seu trabalho artesanal. Um cenário que acabou a partir de 1780 com a mecanização, conforme fábricas desenvolviam máquinas que substituíam a produção artesanal por uma série de motivos. Quem compra ou quem desenvolve uma máquina precisa recuperar o seu investimento. O que quer dizer que quanto mais tempo essa máquina funcionar, quanto mais horas do dia ela operar, mais cedo ela se paga e começa a dar lucro. Ao mesmo tempo, quanto mais autônoma é a máquina, menos especializada tem que ser a mão de obra operando. O que quer dizer que ao invés de usar uma mão de obra especializada e cara de pessoas que trabalharam por anos, pessoas inexperientes podiam ser usadas para fazer o trabalho em pelo menos uma boa parte da escala dela. Tão inexperientes quanto crianças, que eram levadas diretamente de orfanatos para operar as máquinas dia e noite, e precisavam ser repostas porque frequentemente se acidentavam com equipamentos brutais, ao ponto que o Marchant descreve a estratégia de algumas fábricas de espalharem as vítimas entre vários cemitérios diferentes da região para não levantarem suspeitas da quantidade real de acidentados. E se hoje artistas se revoltam com ferramentas generativas de inteligência artificial usando o seu trabalho sem consentimento para reproduzir um estilo artístico e ao mesmo tempo cortar em muito suas chances de serem contratados para produzir novas artes, já naquela época os artesãos eram estudados para o desenvolvimento de máquinas que repetiam as suas técnicas e acabavam com as suas chances de emprego. O movimento que se organizou para se opor a isso, os luditas, assumiram o nome de um personagem provavelmente fictício e não protestavam contra todas as máquinas ou qualquer tecnologia nova em geral. Eles inclusive intuíam que a substituição poderia ser de certa forma inevitável. O que não queriam é que essa substituição deixasse os artesãos de lado. Na verdade, a imagem de um ludita que se faz hoje em dia, como alguém que é contra qualquer tecnologia, fala muito mais sobre o sucesso dos industriais ingleses em acabar com o movimento e executar os responsabilizados do que de fato o que eles reivindicavam. Os luditas originais protestavam especificamente contra máquinas como teares automáticos que eram instaladas acabando com postos de emprego e sem que quem sobrasse trabalhando por muitas pessoas ganhasse mais por isso. Eles entravam nas fábricas que não reajustavam salários e quebravam especificamente esse tipo de equipamento, com o apoio amplo da população, inclusive, aos luditas. A monarquia inglesa precisou de muita repressão e de leis muito severas para poder acabar com o movimento de uma forma tão completa que o termo ludita virou um xingamento hoje em dia. E apesar dessa popularidade dos protestos, a aposta dos donos de fábrica era que, mesmo se as roupas fossem mais simples e muito menos bem acabadas do que peças artesanais, elas só precisavam ser baratas e boas o suficiente para serem aceitas como mais apelativas. E acertaram em cheio. E essa automação meia boca, que não substitui necessariamente o original, mas que lança algo parecido, que é pior, mas é bom o suficiente, dá o tom do que a gente começa a passar agora. Eu precisava contar sobre essa experiência com altos e baixos para realmente poder passar para você a noção do tipo de substituição que a gente está falando em boa parte dos casos onde se diz que ferramentas generativas, modelos de linguagem generativos, como o ChatGPT, vão substituir o trabalho das pessoas. Se a sua noção do trabalho dessas pessoas que está sendo substituída é tão boa quanto a noção de quem come só feijoada vegetariana, vão mesmo substituir. Robôs e programas de computador, como os modelos de linguagem complexas, os LLMs que movem ChatGPT, Gemini, LLama, Claude e outros, não precisam ser inteligentes o suficiente para substituírem o que você faz, e nem são. Eles só precisam trabalhar bem o suficiente para impressionar quem decide contratações ou assinaturas de serviço de que são capazes disso. Se forem substitutos toscos, mas a noção de quem gerencia esses empregos for equivalente à noção de quem fez aquela feijoada de legumes, a ameaça de fato é real. Ainda que não seja equivalente e que mais atrapalhem do que ajudam na prática para quem acaba usando. A OpenAI e outras empresas continuam lançando novos modelos de linguagem cada vez mais complexos e cada vez mais capazes,
que podem, nas palavras deles, abre aspas aí, raciocinar em áudio, visão e tempo real, fecha aspas. Mas continuam falhando em um ponto crucial. Como eu repito constantemente aqui, IAs generativas não raciocinam e não são capazes de distinguir se o que estão gerando faz sentido ou não no mundo real. Um trabalho bem interessante que demonstrou isso vem de um grupo de inteligência artificial da Apple, que testou a capacidade de várias IAs generativas de acertarem testes lógicos do tipo: João tinha 5 mangas, ganhou mais 3 no domingo, chupou 2 e deu uma para Maria. Com quantas mangas o João ficou? E aí, no melhor estilo Chaves de Essa Eu Sabia com laranjas, substituindo as frutas da questão, ou a ordem dos acontecimentos, ou até só o dia da semana, a taxa de acerto dos modelos podia variar muito, o que é um ótimo sinal de que esses modelos estão simplesmente encontrando padrões nos textos para poder gerar respostas de acordo com os dados de treino, e não raciocinando de fato sobre o que é perguntado, já que alguém que realmente para deduzir e fazer a conta deve acertar a pergunta para uma fruta ou outra, independente de se o João fez isso na quinta ou na sexta-feira. Pior ainda, quando sentenças que não ajudavam eram adicionadas, colocadas no meio das perguntas, como falar, por exemplo, que o João escolheu 40 mangas na sexta-feira e 5 delas eram menores do que as outras, isso complicou ainda mais as chances de acerto dos modelos. De novo, para alguém que estivesse de fato raciocinando sobre o problema, tanto faz se a manga em questão é grande ou pequena, verde ou madura. Mas para um sistema que está combinando padrões e palavras para gerar sentenças, uma sentença diferente pode mudar o padrão de resposta sendo gerado. E é a nossa capacidade de raciocínio absurda que entende esses padrões reconstruídos como uma resposta gerada, como um sinal de inteligência falso. Só que padrões não precisam seguir a nossa lógica. Daí as alucinações, as respostas erradas que podem ser geradas mesmo em situações críticas, como usar um modelo de linguagem desses em ambiente profissional. E não adianta esperar que o próximo modelo, GPT-5, 6 ou o que for, será diferente se o sistema continuar sendo treinado do jeito que ele é. Não só porque os dados de treino são limitados, mas também porque quanto mais especializada e mais bem treinada é a IA generativa com o que se tem hoje, não quer dizer que ela cometa menos erros, e sim que a gente vai ter cada vez mais dificuldade em reconhecer onde ela errou. Erros mais complexos são mais difíceis de reconhecer, porque eles são mais específicos e porque exigem muito mais conhecimento da parte de quem usa a ferramenta para reparar que aconteceram. E sistemas mais complexos, e um dos poucos paralelos que eu realmente vejo com a inteligência humana, podem conter mais informação, mas isso quer dizer também que eles são melhores em confabular e inventar uma resposta que se passa por verdadeira, mas não é. Especialmente no caso dos modelos de linguagem, quando eles são treinados para não responderem de forma evasiva, dizendo que não sabem de algo, para não desapontar os usuários que estão querendo usar aquilo para fazer alguma coisa. Em um estudo que testou o desempenho de gerações progressivas de modelos do ChatGPT e da LLM cada vez mais complexos, o que viram foi que os modelos mais recentes e mais complexos, na verdade, erraram mais. Não porque eles passaram a dar respostas erradas, onde antes modelos mais simples acertavam, mas sim porque eles começaram a responder mais prompts e responder errado, ao invés de se retratarem e darem uma resposta de que não tinham aquela informação como os modelos mais simples faziam. Se é para humanizar o que acontece, quanto mais complexo o modelo, mais ele acha que sabe, mesmo quando está completamente errado no prompt que ele está gerando. Só que aí é mais difícil você identificar. Ou seja, idealmente, você tem que entender muito bem do que você está fazendo para poder gerar uma resposta crítica e ainda ser capaz de reconhecer os problemas que estão nela. Uma ferramenta dessas, que ajuda na sua produtividade em algo que você domina e pode checar a informação, pode ser ótima. Mas fora da sua área, você talvez esteja recebendo uma feijoada de vegetais sem nem saber como era a original. Modelos de linguagem estão, na verdade, gerando mais trabalho do que poupam para muita gente. Na mesma linha dos caixas automáticos do supermercado que fazem você trabalhar para comprar os produtos e ao mesmo tempo fazem com que os funcionários que sobraram tenham trabalho extra ajudando a atender não só os caixas deles, mas as pessoas que empacaram no aparelho tentando digitar um código que não passa ou pesar uma fruta que não sabem como pesar. As dúvidas sobre os grandes ganhos que eles trariam já começaram no meio de 2024 entre fundos de investimento, consultorias e publicações da área, como a Bloomberg ou a Goldman Sachs, questionando tantas promessas com poucas entregas. E as suspeitas
começam a se confirmar em estudos práticos agora. Os usos mais comuns em empresas dessas ferramentas têm sido o resumo de informação e geração de relatórios, além de busca de informação de documentos e processamento como a produção de tabelas. E em situações mais elaboradas, como ter chatbots que são construídos para atender clientes ou profissionais e que vão responder com base em dados internos ou dados da internet, os problemas aí se multiplicam ainda mais. Porque em qualquer uso dessas ferramentas, uma mesma pergunta pode ser respondida de várias formas diferentes cada vez que a pergunta é feita, ou seja, não tem consistência no que é gerado. E aí, se não tem consistência, o que acontece quando um departamento apresenta uma resposta que valida os seus interesses, enquanto outro departamento apresenta uma outra resposta que também foi gerada pelo mesmo modelo de linguagem, mas que dá conclusões que são contrárias e que são contraditórias entre elas? Quem que vai validar isso ou conciliar os dois? E o sistema é fechado, não dá para saber o que deu errado, por que uma resposta mudou ou por que uma resposta não atendeu nem o que era pedido. Além do problema de quem valida as respostas, já que elas não são nem previsíveis nem consistentes. Ao contrário de um funcionário, não dá para perguntar para o ChatGPT como ele gerou cada resposta, como ele chegou numa conclusão que não é uma conclusão, ou pedir para ele pensar de uma forma diferente das próximas vezes. Nem dá para responsabilizar ele por decisões erradas. E quanto mais personalizado para uma empresa o resultado tiver que ser para poder gerar respostas para perguntas como onde o nosso processo poderia ser otimizado para esse mercado onde atuamos, quais regulamentações a gente precisa ou não atender para fazer o processo Y, mais dados proprietários e sigilosos precisam ser levantados e preparados para treinar esses modelos. E aí o resultado é que entre organizar o material, fazer a consulta, checar o que é gerado, os modelos de linguagem estão dando mais trabalho do que poupam para as empresas. Pior, mesmo nas situações com ganho de produtividade, onde profissionais qualificados que têm a capacidade de checar o resultado gerado por um modelo de linguagem podem fazer isso, entre gerar uma resposta e editar o resultado conferindo ponto a ponto ou simplesmente encaminhar a resposta sem bater o olho no que saiu, o que você acha que uma pessoa sob a pressão de render mais usando a nova ferramenta que está custando caro vai fazer? Ela vai checar e trabalhar dobrado ou ela vai mandar direto o que ela recebeu? A longo prazo, o custo dessa organização de informação pode não se pagar. As primeiras simulações da dinâmica entre a adoção de serviços de inteligência artificial e o potencial de empregos perdidos para esse tipo de automação dão conta de que essa transição é bem mais lenta e delicada do que parece. Pelo menos usando como exemplo o campo de visão computacional, que é a interpretação de imagens por computadores, que poderiam, por exemplo, fazer diagnósticos com base em radiografias, que é onde os custos e a eficiência dos sistemas já são mais conhecidos para poder fazer análises. Para ferramentas de IA compensarem financeiramente o suficiente para serem adotadas a ponto de substituir as pessoas, o mercado todo teria que adotar a mesma solução da mesma marca otimizada. Caso contrário, ainda é mais efetivo pagar pessoas. Segundo o estudo que testou esse campo, mesmo se o custo desse tipo de ferramenta continuar caindo 20% ao ano, ainda seriam necessárias décadas para realmente substituírem empregos em firmas. Isso no campo de visão computacional. No caso dos modelos de linguagem, ainda nem sabemos os custos reais de poder rodar esses sistemas. Não sabemos nem de longe, aliás, já que Gemini, ChatGPT, Claude e outros são todos subsidiados pelas empresas que estão competindo para oferecer esses serviços com um prejuízo de bilhões de dólares por ano, enquanto captam os clientes que só depois de ficarem dependentes vão descobrir o custo real. Sim, a perspectiva é gerarem perdas de muitos bilhões pelos próximos anos, em grande parte pela demanda de energia que esses programas consomem, mesmo levando em conta que os próximos chips e sistemas devem ser otimizados para serem mais eficientes. Tanto é o caso que pelo menos a Amazon, a Microsoft e o Google estão tentando comprar, reativar ou construir usinas nucleares para dar conta de gerar a energia que os seus modelos de linguagem consomem. Sim, isso que você ouviu. Ou seja, pelo menos no caso dos sistemas generativos atuais, se eles substituírem empregos, são empregos perdidos para ferramentas que não dão resultados consistentes ou confiáveis, que custam muito mais do que aparentam e que não devem ficar mais acuradas ou muito mais baratas em um futuro mais próximo. Seria trocar a feijoada pela feijoada vegetariana, que só agrada de verdade quem não conhece a original e está tão distante da realidade
que não sente a diferença entre elas. O que, de certa forma, já se aplica a tradutores, artistas gráficos e outros profissionais que veem o seu trabalho sendo feito pelos modelos de linguagem generativa e trabalhos sendo aceitos por quem não produz, porque não precisa ser ótimo. Pode ser ruim, só tem que ser bom o suficiente. E principalmente no caso de artistas, isso vem repetindo o processo inglês de ter o trabalho artesanal copiado pelas máquinas que entram no seu lugar. Assim como nas fábricas automatizadas do século XIX, quem decidia se a mão de obra era substituída por máquinas ou não foram nem os operários, nem as máquinas, foram os donos das máquinas que dependem muito mais da aceitação do público dos produtos e serviços feitos por elas do que qualquer outra coisa. Se você gostou dessa conversa e quer ter outras dessas por aqui, aproveita, assina, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos e o nosso podcast, que é o Não Ficção, que são conversas de ciência do dia a dia com especialistas, incluindo conversas sobre mecanização do trabalho, substituição dele e trabalho em plataformas, como os 2 episódios que eu vou deixar por aqui. Até o próximo.